Cemitério dos Degolados. Visão do historiador. No início do século XX, após a proclamação da República, o Rio Grande do Sul era dividido pela rivalidade entre chimangos e maragatos. Bastava um lenço, branco ou vermelho, para definir de que lado do conflito você estava. Em 1923, essa antiga disputa reacendeu com força após a 5ª reeleição de Borges de Medeiros, levando à Revolução de 1923. Chimangos e maragatos. Chimangos, lenços brancos, partidários do governo de Borges de Medeiros. Maragatos, lenços vermelhos, oposição que defendia mudanças. Essas cores ecoavam por todo o estado. Não eram só símbolos, mas marcavam laços, ódio e a identidade de cada grupo. Em Santo Augusto não foi diferente. Formaram-se piquetes de chimangos e maragatos que recrutavam membros para alimentar o conflito. Ali teve duas facções comandadas por líderes locais. Os maragatos, que tinham na chefia o Cardoso, que era opositão, e do outro lado os governistas, né, que representavam, claro, o governo de Borges de Medeiros. Eram dois grupos políticos atuantes na região, os governistas e os não governistas. E eles, claro, viviam se digladiando de várias maneiras. Ou fazer uma oposição de governo a nível intelectual, e isso não chegou. Aí eles partiram dos atos físicos da Revolução. E aí tem os mais diversos episódios, né? Nos lugares com mais força, em outros menores, mas o Rio Grande foi absorvido por esses atos. Eu sou maragato ou sou chimango. Daí os maragatos caracterizados pelo lenço vermelho, sempre com sentido de liberdade, não submissão, e os do lenço branco significando paz. Claro, se estão no governo, eles querem mais o quê? Se manter no governo. E aí alegam que só eles praticam a paz. São as formas que eles encontram de defender as suas ideias no contexto político. E aí, cada um, a seu modo, fazia contestação. Chimango. O chimango é um gavião. O que esse gavião come? Carrapato. Quer dizer, gente que vive das imundícias do governo. E o outro lado, vamos chamar então de maragatos. Maragatos é originário na Maragaterias, no norte da Espanha, que vieram com as descobertas aqui da América, vieram, né, também formavam grupos. E aí o outro lado usou isso com uma pecha política, chamando os maragatos de não nacionalistas. Gente que vem de fora para mandar no governo e tirar as benesses. Só que ambos os lados, claro, quando uma posição dessas é tomada e não tem como demovê-la, o melhor é assumi-la. E eles fizeram. Os chimangos assumiram a sua posição de chimango, que vivia das imundícias do governo, o carrapato do gado, que é o chimango comia. Aí eles, com esse apelido, eles diziam isso. E o povo da época entendia, era o linguajar do povo. E o outro lado, chamando-os de maragatos, para se referir à maragateria do norte da Espanha, para dizer não nacionalista, gente que vem de fora
mandar em nós. Foram as duas correntes que se formaram. O confronto em Santo Augusto e o cemitério dos degolados. Num fatídico dia, maragatos liderados por Carlos Cardoso na localidade de Portão Velho, hoje Vila Pedro Paiva, encontram-se com tropas chimangas reforçadas vindas de Santo Ângelo, sob comando de Tarquino de Oliveira. Orientados a evitar confronto, Cardoso recuou e ordenou: "Homem que não briga de frente é covarde." Começou então o tiroteio. Em poucos minutos, o grupo de Cardoso, em desvantagem, foi derrotado, deixando para trás 6 mortos e 2 feridos. Entre as vítimas estava Jovino Rolim, capturado ferido. Mesmo reconhecido pelo irmão que lutava do outro lado, não escapou do destino cruel, a degola, método brutal de execução herdado de guerras anteriores. Ao todo, 8 maragatos mortos e degolados foram sepultados em valas rasas por mulheres e crianças da comunidade, pois os homens fugiam para escapar do recrutamento forçado. Naquele local, marcado pela dor e medo, nasceu o cemitério dos degolados, que rapidamente se tornou envolto em relatos de assombração. Para a população, era mais do que um cemitério, era a memória viva do extremo da violência política da época. Não teve como não participar, porque na época eu acho que as lideranças eram mais autenticamente povo. Isso significa o quê? Todos tomaram posição de um lado ou de outro e arcaram com as consequências. E a consequência maior de tudo isso veio nas vinganças familiares. Porque o ódio em família graça mais, muito mais. Você ter um inimigo dentro da família sempre é pior do que não sendo da família. E aí os inimigos estavam dentro de casa, porque todos tomaram posição a favor ou contra. Então, o caso, por exemplo, foi o Froilán Rolim, eles se matavam tudo entre eles, porque um era de um lado, outro era de outro, né? E isso ia ao ponto de formar revolução, e a maioria se matava. E ninguém diz, os próprios historiadores não aprofundam esse lado de que a questão era de parentesco, muito maior do que outra. Mas eles não, é uma coisa que ninguém queria dizer. Só que automaticamente, quando alguém tinha um desafeto na família e um tomava posição, o outro automaticamente tomava do outro lado. Então, isso dividiu as famílias, porque toda a guerra interna, como foi o caso no Rio Grande do Sul, ela é de muito mais ódio, porque ela nasce dentro de casa de cada família. E a gente tem N casos de pessoas, meu avô, por exemplo, que viveu esse período, ele era muito mais considerado pelos adversários do que os próprios companheiros, porque a maioria se aproveitava desse momento para tirar desforas de outras coisas que têm acontecido, e aí entrava as vinganças. E aí todas as famílias sempre têm uma rixa com alguém. E eles se aproveitavam desses fatores, embora nenhum fosse explícito. Ninguém ia dizer que ele ia se aproveitar disso para se vingar, mas todos faziam. Essa era a tônica da história, que ninguém dizia. Aí era usado o nome da revolução para as desforras pessoais. E é o que mais acontecia.
Bom, ali morreram só do pessoal do Cardoso, porque o Cardoso era um homem muito violento e ele não. Claro que não é que não tivesse noção, mas ele era muito linha direta. Ele não avaliava. Como o outro lado também, mas o outro lado, como sendo do governo, tinha um respaldo por trás que os fazia refletir um pouco. E o outro lado era mais livre para isso. Então, o Cardoso, chefiando um grupo, como ele fez, foi predominantemente para desforras pessoais. Então, a revolução era o título que acobertava as vinganças pessoais internas dentro do Estado. Eu fui influenciado pela história familiar, né? Então eu tive um avô chimango, com participação na Revolução de 93, em que ele saiu nas forças do dono da fazenda As Brancas, aí como é que era? Firmino de Paula. E ele serviu nas forças do Firmino, em 93. Em 23, ele foi para o mato se esconder e não participou de nada. Porque, para o que ele viu, revolução não era o caminho. Porque o que ele contava das injustiças, das entregas de companheiros para conseguir vantagens do outro lado, era um terror. Um caso, por exemplo, eles estavam acampados, a minha memória já anda, mas era nessa região aí, proximidades de Santo Ângelo, não sei aonde, e daí o meu avô estava no grupo e tinha ido com ele um irmão. Mas naquele tempo era normal. As pessoas eram muito atresladas. Era zero. Eles iam para a Revolução, como meu compadre disse que eu tinha que ir, me convidou para ir, meu compadre mandou embaixar para ir para a Revolução, isso era suficiente. A maioria não tinha uma posição sobre aquilo. Tinha uma obrigação de compadresco mais do que outra coisa. Por exemplo, as convocações na região aí, o chefe da regional aí mandava lá na casa do cidadão e diga para fulano que se apresente aqui até tal dia que eu preciso dele na Revolução. E isso chegava. Não era questionado o fato, qual é a tua posição? Não, o compadre mandou dizer que precisa do meu serviço na Revolução. Pronto. Estava decidido. Então, havia, queira ou não, uma relação de confiança maior do que qualquer outra. O fulano mandou-me chamar porque está precisando de mim. E a maioria dos que não tinham cargos, eles eram arrastados para os grupos, por a influência dos chefes locais, de acordo com a relação de amizade de cada um. Muito mais que qualquer coisa. Você acha que um cara
do povo que foi chamado para a revolução por um chefe, sabia o que era o objetivo, coisa nenhuma. Eu vou lá porque o compadre me convoca. E isso chegava. Daí a grande força que tinham os líderes políticos locais. Eles arrebanhavam gente assim. O compadre mandou aqui que ele precisa do senhor para sair da revolução. Aham, tá. E não tinha, ninguém discutia isso aí. E não havia, claro, para os que dirigiam, tudo bem, havia pessoalidade. Mas fora disso, eu fui porque o compadre fulano mandou me convocar. E isto chegava. O cemitério dos degolados permanece até hoje como um lembrete inquietante de onde pode chegar a intolerância política de uma revolução. Mais que registrar a história, sua existência é um apelo à razão. Conflitos não se resolvem no fio da lâmina. Só o diálogo constrói o futuro.